Olá, boa tarde. Muito boa tarde. Porto Alegre tem importância fundamental no teste da vacina contra a dengue, que pode se tornar uma arma mundial contra a doença. A informação é de especialistas que trabalham no projeto e necessitam da ajuda de voluntários no Hospital São Lucas da PUC. Entre um experimento e outro, no Museu de Ciências e Tecnologia da PUC, alunos da rede pública da cidade de Mormaço, que fica a 240 quilômetros da capital, também reforçaram informações sobre a prevenção contra a dengue. Tem que cuidar com a água parada aqui da chuva, né? Porque daí tem que virar os potezinhos que tem água. Que eu sei, mais ou menos é disso. É uma exposição itinerante do Instituto Butantan de São Paulo, um dos maiores centros de pesquisa biomédicas da América Latina. O Instituto é responsável pela produção e teste da vacina contra a dengue no Brasil. Porto Alegre está entre as 14 cidades brasileiras que buscam voluntários para se vacinar. O estudo, realizado no Centro Clínico do Hospital São Lucas da PUC, hoje tem 140 voluntários, mas precisa de mais 860 pessoas. A efetividade da vacina nas primeiras fases da pesquisa chega a 90% de proteção contra os 4 tipos de dengue. O teste no Rio Grande do Sul tem grande relevância porque aqui, diferente da maioria das cidades, a maior parte das pessoas nunca teve contato com qualquer tipo de dengue. Aqui realmente é que a gente vai ver a efetividade da doença, da vacina, em produzir anticorpos contra a doença, em produzir uma proteção efetiva realmente dessa vacina. Os voluntários têm que ser de 18 a 59 anos, né? E ser de Porto Alegre, porque a facilidade de retorno ao centro de pesquisa, obviamente, é maior, e eles vão ter que ser acompanhados por 5 anos. Considerando a transmissão que aconteceu dentro do território gaúcho neste ano, já são mais de 2.100 casos de dengue autóctone confirmados e ainda 44 de Zika vírus e 3 de chikungunya, todos transmitidos pelo mesmo vetor, o mosquito Aedes aegypti. Por causa desta gravidade, a Secretaria de Saúde manteve as ações de acompanhamento, mobilização com os municípios e educação ambiental. Isso vale também para os cidadãos, que não devem esperar o verão para fazer os cuidados. Que não teve essa sequência de dias quentes mesmo, e vão vir em seguida, mas manter o hábito, né, de eliminar os depósitos, eliminar todas aquelas garrafas, balde, pneu, todos aqueles recipientes que juntam água é fundamental. Então aí entra na rotina da pessoa. Em Porto Alegre, sexta-feira com tempo nublado e algumas aberturas de sol. A temperatura diminui e varia de 11 a 17 graus. No Vale dos Sinos, predomínio de sol com pouca variação de nuvens. Em Novo Hamburgo, máxima de 19 graus. No litoral norte, tarde nublada com chuvas isoladas ao longo do dia. Venta de moderado a forte. Máxima de 17 graus em Tramandaí. Subiu para 19 o número de municípios gaúchos em situação de emergência devido às fortes chuvas causadas por um ciclone extratropical que atingiu o estado na quarta-feira. A Defesa Civil trabalha com força-tarefa nas cidades afetadas. Um outro ciclone que chegou ao Rio Grande do Sul ontem provocou durante a manhã de hoje ondas de 5 metros no litoral norte. Nesta quinta-feira, um ciclone no oceano gerou fortes ventos com a chamada ressaca no mar e em mananciais. O Guaíba ficou agitado no bairro Ipanema, zona sul de Porto Alegre. Na região sul do estado, os ventos passaram de 100 km por hora no Chuí. Em Rio Grande, a velocidade foi superior a 80 km por hora, mas se mostrou suficiente para causar estragos com derrubada de árvores e carros danificados. O vento, a pouco mais de 150 km por hora em alto mar, característica do furacão considerado menos severo, determinou que a navegação fosse proibida. Não há relatos dando conta de pessoas feridas até o momento. A Polícia Civil deflagrou nesta sexta-feira a Operação Avalanche nas cidades de Carazinho e Pontal.
Na ação, que tem como objetivo de combater o tráfico de drogas e homicídios, foram cumpridos mais de 100 mandados judiciais de prisão em busca e apreensão. Ao todo, 28 pessoas foram detidas. Para isso, ao menos 350 policiais foram designados para participar da ofensiva e mais de 100 viaturas foram usadas. Segundo a Polícia Civil, em 2016, foram registradas 25 mortes em Carazinho e a operação é tratada como uma resposta à criminalidade que tem aumentado no município do noroeste do estado. Como opção para evitar o consumo etílico, muitos clientes optam por aquelas cervejas que informam no rótulo que não possuem álcool. Mas mesmo essas cervejas possuem um teor alcoólico, ainda que mínimo. E uma decisão da Justiça nesta semana pode gerar uma mudança no olhar do consumidor sobre as cervejas sem álcool. Nesse supermercado encontramos 3 marcas de cervejas sem álcool. Todas têm a informação de 0% de álcool em destaque no rótulo. Apenas uma delas também traz a composição na embalagem. E ali, em letras miúdas, garante: a cerveja não contém álcool, índice 0,0%. Nas demais cervejas, a composição não está na embalagem. Se aparece ali, por exemplo, tá dizendo que não é, tem que ser o que está ali, né? Não pode ser diferente. Pela legislação brasileira, cervejas com até 0,5% de álcool e sua composição eram consideradas cervejas sem álcool. Mas essa semana o STJ decidiu que as cervejarias não podem mais utilizar a expressão sem álcool se o índice não for de fato 0,0%. A decisão é resultado de uma ação civil pública movida pela Associação Brasileira de Defesa da Saúde do Consumidor. Fica ruim, né? Eles citam uma coisa e dizem outra. Marcelo Scavone, diretor da Escola da Cerveja em Porto Alegre, explica que a fermentação do açúcar que produz o álcool na cerveja e que o índice de 0,5% de álcool é muito pequeno. A gente sabe que tem homeopatias e outros medicamentos que inclusive são dados para a criança que tem mais do que 0,5% de álcool. Então, realmente é uma polêmica mesmo. A gente sabe que tem uma corrente muito forte dizendo que 0,5% não pode, então tem que tirar do rótulo da cerveja. Para ele, a denominação sem álcool é uma questão menor, que se resolve mudando o nome das cervejas. Sobre a possibilidade das pessoas ficarem alcoolizadas bebendo as tais cervejas sem álcool, ele diz que isso depende de cada organismo. E mesmo assim, seria necessário beber muita cerveja. Vai depender do organismo de cada um, né? Do poder de processamento que o organismo de cada um tem de processar o álcool. Então, pode ser que tenha pessoas que sejam mais fracas, independente do peso ou da altura. Tem pessoas que são mais fracas um pouco para a bebida, ou seja, seu fígado não processa tão rápido o álcool, e aí essas pessoas vão realmente ficar, de certa forma, um pouco alcoolizadas. A Ambev informa que sua linha de cervejas sem álcool já atendem à determinação do STJ. Os produtos contêm índice 0 de álcool. Mais de 2,5 toneladas de alimentos impróprios para o consumo foram encontrados em 7 estabelecimentos comerciais de Cachoeira do Sul. A força-tarefa foi coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado Segurança Alimentar. Mais da metade desse total, cerca de 1,5 toneladas, era de carne sem procedência. Acompanhe na reportagem da TV Cachoeira, nossa parceira no município. A operação do Programa Segurança Alimentar inutilizou 2.778 quilos de alimentos impróprios para o consumo. O mais preocupante disso, eles estavam em 7 estabelecimentos comerciais do município expostos para venda. Cumprimos também 2 mandados de busca e apreensão, sendo em um deles um estabelecimento clandestino. O sujeito fazia na própria casa dele embutidos. No caso, linguiça, ele produzia linguiça. Estabelecimento totalmente sem qualquer inspeção, sem qualquer registro junto à inspeção municipal aqui de Cachoeira. Foi encontrado 200 quilos de linguiça e mais 5 quilos da pele que é utilizada. Os equipamentos que lá estavam em péssimas condições de higiene. Os alimentos fracionados irregularmente somaram a maior quantidade de inutilização. Carnes, frios, goiabada, nozes, castanhas, sem a devida procedência. Pega 300 gramas de queijo, bota uma embalagem dele e
coloca ali um selinho de uma dessas marcas aí, e na verdade a gente não tem a garantia se é efetivamente ou não. Não especificamente da Redmec. Qualquer um que faça assim, tu perde a rastreabilidade dessa peça, e tu já não sabe mais a validade, né? Porque já não está na embalagem original dela, então... A força-tarefa envolveu 20 profissionais. Representantes do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Secretaria Estadual da Saúde, Secretaria Estadual da Agricultura, da Patran, da Delegacia do Consumidor de Porto Alegre e fiscais da Vigilância Sanitária Municipal. Inquéritos civis e indenizações foram aplicadas. Na região central, sol com aumento da nebulosidade à tarde. O vento pode ser de moderado a forte. Em Santa Cruz do Sul, faz mínima de 8 e máxima de 18 graus. Em Santa Maria, tempo parcialmente nublado. A máxima também chega aos 18. Em Cachoeira do Sul, tempo firme. Mínima de 8 e máxima de 19 graus. Daqui a pouco, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, fala sobre as mudanças na Previdência coletiva esta manhã na Farsul. E em instantes você vê também a repercussão sobre o veto do Supremo Tribunal Federal à desaposentação. Na Serra Gaúcha, sol entre poucas nuvens e temperaturas mais baixas. Em Caxias do Sul, mínima de 7 e máxima de 16 graus. Em Passo Fundo, tempo firme e ensolarado, faz máxima de 15 graus. Na região noroeste, predomínio de sol com pouca variação de nuvens. Em Ijuí, as marcas ficam entre 6 e 19 graus. Lembra se puder, se não der esqueça. De algum jeito vai passar. Lembra se puder, se não der esqueça. De algum jeito vai passar. Os trabalhos de reforma da cobertura do terminal de ônibus Triângulo na zona norte de Porto Alegre devem começar na próxima semana. Estavam previstos para iniciar em outubro, mas questões referentes às assinaturas do contrato retardaram o processo. A obra, orçada em R$1 milhão, abrange pintura, instalação de câmeras de monitoramento e conserto do telhado e das estruturas metálicas do terminal, comprometidas em um temporal ocorrido em 2014. A previsão de término dos trabalhos é para o fim de fevereiro de 2017. Aposentados gaúchos lamentam a decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou ilegal a revisão do benefício para as pessoas que continuaram no mercado de trabalho, a chamada desaposentação. Nesta quinta-feira, a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, afirmou que os casos daqueles que já conseguiram benefícios maiores na Justiça, com base em novas contribuições, devem ser resolvidos posteriormente. Ao se aposentar, Maria Lúcia não parou de trabalhar. Seguiu atuando como auxiliar de serviços gerais em prédios comerciais. Ela lamenta que não terá retorno do valor descontado para o INSS de lá para cá. Eu gostaria de ter realmente reajustado a minha aposentadoria. Desse jeito não vale a pena a gente trabalhar com carteira assinada para fazer para o dinheiro do desconto do INPS, ficar com eles. Muitos aposentados que continuaram trabalhando e contribuindo buscaram a justiça para melhorar os benefícios que recebiam. No país, 180 mil processos estão em andamento pedindo a desaposentação. A desaposentação é uma troca de benefício. A pessoa tem uma aposentadoria e volta a contribuir para o INSS e com a desaposentação, ela renuncia à primeira aposentadoria e pega uma segunda aposentadoria com maior valor. Por 7 votos a 4, a maioria dos ministros do STF consideraram inconstitucional a desaposentação, por não estar prevista na legislação.
Além disso, entenderam que o sistema previdenciário é baseado no princípio da solidariedade e, portanto, deve ser financiado por toda a sociedade. O parecer também levou em conta o momento econômico do país. A Advocacia Geral da União calculou em mais de 7 bilhões de reais por ano o déficit caso todos os processos em tramitação fossem favoráveis aos autores das ações. E a Previdência foi um dos principais temas abordados pelo ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, em entrevista coletiva esta manhã na Farsul. O ministro garantiu que é mesmo imprescindível alterar o sistema de seguridade social e insistiu que ele poderá se inviabilizar sem as mudanças. Farsul, ministro-chefe da Casa Civil, falou aos dirigentes das principais federações que congregam empresários dos setores do comércio, indústria e agricultura. Eliseu Padilha fez um balanço dos 170 dias de governo Temer e explicou algumas propostas de mudanças que o governo pretende implantar. Entre elas, a PEC 241, que congela investimentos em saúde, educação, cultura, previdência e assistência social. O ministro também falou da reforma da Previdência, que propõe o aumento da idade mínima e do tempo de serviço para a aposentadoria. O sistema previdenciário está deficitário. O ano passado, 86 bilhões. Este ano, entre 145 e 150 bilhões. O ano que vem, entre 180 e 200 bilhões. Tem que ser contido. Não tem jeito de nós continuarmos. E mais, hoje a expectativa de vida vai se aproximando dos 80 anos. Quando esse nosso sistema foi concebido, pensado, a expectativa de vida era de 57 anos. Vamos admitir que temos a PEC da responsabilidade fiscal aprovada. Está aprovada na Câmara, possivelmente vai ser aprovada no Senado. Mas se não aprovada a Previdência, não vai significar nada. Na fronteira oeste, céu claro ao longo do dia. Em Uruguaiana, faz mínima de 7 e máxima de 21 graus. Em São Borja, sol com algumas nuvens, máxima de 20. Em Alegrete, tempo bom e pouca nebulosidade, mínima de 7 e máxima de 20 graus. A seguir, na capital, estudantes aprendem como funciona o processo eleitoral. Na região da Campanha, tempo bom, com aumento de nuvens no decorrer do dia. Em Bagé, faz mínima de 6 e máxima de 20 graus. Em Pelotas, sol entre poucas nuvens, máxima de 18. No litoral sul, muitas nuvens com curtos períodos de sol e chuvas em algumas áreas. À tarde, segue ventando forte. Em Rio Grande, a temperatura varia de 11 a 17 graus. Amor e solidão. Dois sentimentos opostos, mas que se interligam e que a gente sempre se questiona de maneira melancólica ou reflexiva. Mas se você fosse investigado a se questionar sobre amor e solidão e de maneira engraçada e divertida, pois essa é a proposta do espetáculo Enfim Sós, que está em cartaz neste final de semana no Centro Municipal de Cultura. E quem vai falar mais sobre essa peça, é o apresentador lá da FM Cultura, o Messias Gonçalves. Contigo, Messias. Meu destaque de hoje é o espetáculo Enfim Sós, uma tragicomédia clownesca da Trupe Zona de Teatro, que encerra sua segunda temporada aí neste final de semana, hoje, amanhã e domingo, às 8 da noite, na Sala Álvaro Moreira. No elenco, Melissa Dornelles e Fábio Castilhos, a direção é da Luciane Olensky. O grupo colheu diversas histórias de amor para a realização deste espetáculo, um projeto que começou com saídas de palhaço que o grupo realizava quinzenalmente em 2 asilos, o Lar Maria de Nazaré e a Associação de Cegos Luiz Braille. Durante esses encontros, eles foram
recolhendo histórias e o jogo entre os dois palhaços, JJ e Roliça, foi crescendo. A sonoridade do espetáculo também cresceu muito a partir do desafio de apresentar cenas para os deficientes visuais da CELB. Com a intenção inicial de falar do amor, o grupo acabou chegando também ao tema da solidão. Além dessas saídas, o grupo realizou improvisações e experimentações de cenas na sala de trabalho e fez uma performance intitulada Amor Repartido, em que recolheu histórias de amor na usina do gasômetro que iam sendo improvisadas. A dramaturgia de Enfim Sós foi construída, portanto, a partir dessas experiências. O palhaço é uma figura arquetípica, né? O nariz vermelho é a menor máscara que existe. Segundo o ator Fábio Castilhos, uma máscara que não esconde, mas que revela. Quando o ator joga com essa máscara, ele revela o seu ridículo pessoal. O palhaço, no fundo, é um perdedor, mas um perdedor que perde e se levanta. Aí que reside a humanidade desse personagem e a sua graça, né? Nesse movimento de tentativa e erro. O espetáculo é bem vivo, a gente sabe que há um roteiro, que o que é mostrado foi ensaiado, evidentemente, mas tem a impressão de que tudo está acontecendo naquele instante, no aqui e agora. A grande premissa do palhaço, aliás, é essa, de estar aqui no aqui e agora, né? Afetando e sendo afetado, jogando direto com o público sem a quarta parede. No espetáculo há realmente momentos de puro improviso, quando os atores sorteiam e encenam duas histórias de amor escritas por alguns espectadores antes de ingressarem na sala, outro quando pedem para alguém da plateia contar sua história de amor ao vivo. Momentos de puro risco, puro jogo, puro aqui e agora. Enfim, o público participa ativamente, é convidado a entrar em cena, brinca, joga junto, tá ativo. E neste jogo aí, o espetáculo cresce a cada apresentação. Quem quiser ter a experiência de participar, né, de um encontro de verdade, Enfim Sós, uma tragicomédia clownesca, fica em cartaz ainda hoje, amanhã e domingo, às 8 da noite, na sala Álvaro Moreira do Centro Municipal de Cultura. Não percam! Na véspera do segundo turno das eleições municipais, estudantes de Porto Alegre aprendem como funciona o processo eleitoral e elegem mascotes para a biblioteca da escola. O projeto, que envolve crianças a partir dos 2 anos de idade, tem como objetivo incentivar a leitura de forma alternativa, dando vez e voz aos pequenos. Se tem título de eleitor, mesária e urna eletrônica, então é eleição. E aqui não importa a idade nem se os candidatos são reais. O negócio mesmo é exercer a democracia e votar. Você pode escolher um mascote literário da biblioteca. E é divertido. Desde setembro, esta escola, na zona leste da capital, tem ensinado aos alunos o beabá de uma eleição. Os candidatos foram sugeridos pelas próprias crianças. Teve até campanha eleitoral e segundo turno. E eles vivendo esse pleito, que é aqui essa votação, eles também estão vivenciando de uma forma ou de outra tudo o que acontece, né, numa votação real. Então, eles fizeram propaganda eleitoral, né? Além de propaganda, eles fizeram uma plenária apresentando essa plataforma, o que esse personagem vai trazer de bom para a biblioteca, não é? E aprenderam muito, não só sobre esse processo eleitoral, mas sobre cidadania. Peter Pan, o Pequeno Príncipe e o Gato de Botas são 3 dos candidatos que disputam o voto da criançada. E nessa corrida eleitoral, muito tem sido aprendido. Nos votos, a gente não sabe quem ganha, só quando termina. Mas muito mais importante que a votação em si é a reação dos alunos ao resultado. E nesse quesito, a pequena Lara tem um recadinho democrático para os adultos que vão às urnas no domingo. Mas o que acontece se o candidato que tu votou não ganhar? Aí a gente fica meio triste, tudo bem, mas a gente pode falar que legal, amigo, que teu personagem ganhou. E o Canal Aberto volta na segunda-feira, você fica com o plano de jogo em seguida. Mais informações no segunda edição, às 7h15 da noite. Boa tarde e bom final de semana. Boa tarde.
Música